Revelado. O totem oculto da traição que transformou o amor em vingança surpreendente após 3 anos. Laura sempre sonhou grande, e a pequena cidade do interior do Brasil onde cresceu a ensinou a acreditar na força das mulheres. O cheiro do café fresco misturado com o som do rio que corria perto de sua casa era a trilha sonora da sua infância. Sua avó, uma mulher de garra que enfrentou as dificuldades da vida de peito aberto, era sua maior inspiração. Laura queria expandir o negócio de joias familiar, criar peças que contassem histórias, assim como sua avó fez. Mas tudo mudou num instante. Uma mensagem anônima, apenas um puxão no celular enquanto moldava uma nova ideia em seu ateliê, desferiu um golpe devastador. Carlos, seu sócio e amante, a traiu, levando seus planos de expansão e seu coração junto. Ele a deixou, não só emocionalmente, mas também financeiramente, abandonando a confiança que ela depositou nele. A dor rasgou seu peito como um punhal, e Laura sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que fazer agora? O amor virou passado e a confiança, um eco distante. Mas, ao invés de se afundar na raiva, Laura decidiu que transformaria sua dor em arte. Com lágrimas nos olhos e mãos trêmulas, ela começou a trabalhar em uma coleção de joias que simbolizavam a força feminina. Cada peça que criava, carregava uma parte de sua alma, uma mistura de fragilidade e poder. Enquanto as formas tomavam vida, ela percebeu que esse processo ia além de si mesma, era sobre as gerações passadas que a antecederam. Assim, Laura se reconectou com sua mãe e avó, trocando histórias que ecoavam resistência e coragem, revelações que iluminavam segredos familiares enterrados. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia do grande evento de moda finalmente chegou. O coração de Laura disparava como um tambor, mas, ao mesmo tempo, ela se sentia poderosa. Suas joias estavam lá, expostas sob os holofotes, e com cada brilho, vinha a lembrança de tudo que havia superado. Mas e Carlos? Aquele homem que partiu seu coração a esperava em algum canto da sala. O que iria acontecer quando se encontrassem de novo? A tensão no ar era palpável, e a mente de Laura fervilhava com perguntas. As luzes se apagaram, e o momento se aproximava. Seu design, sua história, suas conquistas e a sombra da traição se misturavam como fogo e água. O que ela faria agora? Teria coragem para enfrentar não só Carlos, mas também a sua própria verdade? Laura estava prestes a descobrir que o maior desafio não seriam as joias que criou, mas sim a força que pulselava dentro dela. E com isso, a história da sua vida, rica em emoções, começava a tomar um rumo inesperado. Laura respirou fundo, sentindo o peso das joias na vitrine como uma extensão de si mesma. As luzes do evento brilhavam intensamente, refletindo os cristais das peças que ela havia desenhado com tanta dedicação e dor. Cada uma delas era uma oração silenciosa, um agradecimento às mulheres fortes que vieram antes dela, e um lembrete do que ela havia superado. Mas no fundo do seu coração, a ansiedade e a dúvida começaram a se transformar em uma tempestade. E se ele vier falar comigo? Pensou, enquanto observava os convidados se movimentarem pela sala impecavelmente decorada. E se eu não souber o que dizer? Carlos era um fantasma que parecia assombrar cada canto daquele espaço. A presença dele era mais do que uma expectativa, era uma lembrança viva do que se perdeu. Quando as portas foram abertas e os modelos começaram a entrar, um sentimento de adrenalina invadiu. As amigas que estavam com ela cercaram, dando-lhe sorrisos de encorajamento. Elas eram seu suporte, como a rede de amor firme que sua avó sempre falava. Mas Laura precisava de algo mais do que apoio externo. Ela precisava acreditar em sua própria jornada. Enquanto um grupo de pessoas se movia ao seu redor, uma figura familiar surgiu em sua linha de visão. Carlos, imponente e charmoso como sempre, estava parado no meio da sala, sorrindo para ela. Laura sentiu suas pernas fraquejarem por um momento, a raiva e a tristeza subindo como uma maré indomável. O que ele pensa que veio fazer aqui? Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela estava pronto para confrontar essa realidade. Os minutos pareciam horas enquanto a música vibrava ao fundo. E, finalmente, a inevitável aproximação aconteceu. Carlos se aproximou, sua expressão indecifrável,
como se estivesse avaliando cada movimento que ela fazia. Laura, ele começou, e o simples som do nome dele causou um choque em seu coração. Você está incrível. A resposta já estava prestes a escapar de seus lábios, mas Laura se lembrou de tudo que havia construído, da mulher que se tornará. Eu sou mais do que incrível, Carlos. Olhe ao seu redor. Essas joias são resultado de muito esforço e trabalho duro. Ele a observou, surpreso, como se os olhos dela brilhassem com uma luz que há muito ele não conhecia. Eu a deixei. Eu cometi um erro, e eu sinto muito. Eu fui um tolo. A sinceridade na voz dele bailava entre arrependimento e desejo. Você não entende, não é? Foi mais do que uma traição. As palavras de Laura saíam carregadas de emoção, cada sílaba um peso com o qual ela agora tinha que lidar. Você destruiu a confiança que eu tinha em nós. Estamos em mundos diferentes. Ela estava prestes a se virar quando Carlos a segurou pelo braço, uma fração de segundo, mas suficiente para trazer à tona memórias que ela tentava enterrar. Laura, por favor. Eu quero tentar novamente. Você se importa com o que vivemos? O coração dela disparou. Ele tinha coragem de dizer essas palavras, mas a resposta ainda estava presa em seu peito. Laura olhou para as joias que usava suas criações, cada uma representando um passo diante da dor. Carlos, eu não posso esquecer o que aconteceu. Não posso e não quero. Meu caminho agora já tem outro rumo. Carlos a encarou, e no silêncio que se seguiu, a tensão ganhou vida. Laura sentiu um misto de liberdade e tristeza. E se eu te disser que tenho algo a revelar? A voz de Carlos saiu baixa, quase como um sussurro. O mundo ao redor deles parecia ter parado, e o que ela não esperava era que isso seria apenas o começo de uma sequência de revelações que poderiam mudar tudo mais uma vez. Laura ficou em choque, um turbilhão de emoções girando em sua mente. O que você quer dizer? O que Carlos tinha a dizer poderia ser a chave que faltava em sua história, mas, ao mesmo tempo, poderia ser uma bomba relógio, prestes a explodir. E nesse instante, a incerteza sobre o futuro de Laura se acentuava. Laura sentiu o coração na garganta. Ela mal conseguia respirar, a adrenalina deixando em um estado de alerta e confusão. Carlos tinha uma pressão quase palpável, como se o tempo ao redor dele estivesse parado, e todos os olhares estivessem fixos apenas nela e aquela palavra não dita que poderia mudar tudo. Eu encontrei alguém, Carlos confessou, a voz trêmula e os olhos buscando os dela. Alguém que me mostrou uma faceta diferente do amor, uma faceta que eu nunca percebi que estava faltando. E, em meio a isso tudo, eu percebi o quanto te perdi. O que você está tentando me dizer? A incredulidade tomava conta de Laura, seus punhos se apertando involuntariamente. Era como se a cada palavra dele, um novo corte se abrisse em seu coração. A dor da traição se misturava com a curiosidade do que ele estava realmente revelando. Carlos desviou o olhar, e foi um instante prolongado, como se cada segundo contasse uma história de arrependimento. Ela se chama Luísa. Eu não a procurei, mas a vida nos juntou de maneiras que eu não podia prever. Eu pensei que, talvez pudesse te esquecer. Mas não consegui. Na verdade, eu sufocava minha dor. A revelação gravou-se em sua mente. Laura lutava contra um turbilhão de emoções. A traição, a dor e a raiva borbulhavam em seu interior. Mais do que a traição em si, a forma como Carlos a destroçou, a maneira como ele buscou consolo em outra pessoa, tudo isso a fazia sentir que o chão sob seus pés havia cedido. E agora você quer o quê, Carlos? Que eu te perdoe. Que aponte o caminho de volta para você. A cada palavra, Laura sentia a necessidade de se proteger. A defesa dela estava erguida, pronta para afastá-lo de sua vida de uma vez por todas. Não, Laura. Eu não espero que você me perdoe. Mas eu preciso te dizer que isso abriu meus olhos. O que eu senti por você nunca se foi, e eu não sei como lidar com isso. Ele parecia desamparado, como uma criança perdida, e por um momento, ela quis acreditar que ele tinha mudado. Mas o passado ainda pesava sobre ambos. Laura respirou fundo, tentando encontrar a força que vinha de dentro. As joias que usava brilhavam intensamente à luz, e ela se lembrou de cada peça que representava um ponto de virada na sua vida. Lembrou-se das noites em claro, das lágrimas derramadas, e da vitória que era estar ali, criando e ressignificando sua dor. Escute, qualquer que seja seu sentimento por mim, eu não sou mais a mesma. Chega de magoas, Carlos. Eu não sou a mulher que você traiu. Eu sou mais forte do que nunca, e meu caminho não envolve você. Seu tom de voz era firme, estabelecendo limites claros. Carlos pareceu recuar, e por um momento Laura se perdeu no abismo vazio de seus olhos.
O que ele tinha a dizer poderia ser algo que laçaria de volta ao passado, mas o que Laura queria era o futuro. Um futuro sem sombras, sem fantasmas e sem Carlos. Laura, eu prometo que... Promessas não contam mais, Carlos. Laura interrompeu, suas palavras se quebrando com uma força que fazia ecoar toda a verdade que carregava. A verdade é que eu não sou mais a sua opção. Sou a minha escolha. A confirmação de seu valor aumentou a própria luz ao seu redor. Então, nesse momento tenso entre eles, Carlos finalmente parecia entender. Ele assentiu lentamente, uma tristeza profunda e resignada gravada em seu rosto. Você precisa saber que o que eu fiz foi imperdoável. Mas não posso mudar o passado, apenas reconhecer o que errei e te deixar ir, se isso for o que você quer. A sinceridade em sua voz era um eco distante de quem ele fora, mas que ela já não reconhecia. Laura virou-se, pronta para se afastar, quando a voz dele a deteve mais uma vez. E se eu te disser que Luísa está esperando um filho? Nesse momento, toda a dor e a confusão transformaram-se em uma série de perguntas sem respostas. Laura sentiu o sangue esmorecer nas veias. Era isso que ele queria revelar? Era esta bomba relógio que estava prestes a explodir em sua vida? Ela ficou paralisada, o mundo ao seu redor desvanecendo, e a única coisa que conseguiu formular em pensamento foi uma pergunta. Se Luísa era a nova mulher em sua vida, o que sustento restava para seu próprio coração? As possibilidades agora pareciam infinitas, e mesmo ao mesmo tempo, devastadoras. E o futuro parecia mais incerto do que nunca. Laura ficou imóvel, com a mente um turbilhão de sentimentos confusos. A revelação de Carlos explodiu como um foguete que atravessava a escuridão da noite. A ideia de que ele poderia ser pai a deixava tonta, como se uma onda de água gelada tivesse atingido. Aquele vazio que antes preenchia seu coração agora se tornava um abismo inquietante. Carlos a observava, buscando respostas em seu rosto, mas Laura não tinha ideia do que dizer. As palavras pareciam estar presas em sua garganta. A intensidade daquelas frases penosas a fez sentir que as joias que adornavam seu pescoço agora pesavam como âncoras. O que ela sentia por ele foi ofuscado por um rastro ácido de traição, e qualquer resquício de amor se transformou em cinzas. Ele está esperando um filho, repetiu inconscientemente, como se tentar verbalizar aquilo pudesse tornar a verdade mais palatável. A cada repetição, a dor crescia. E se Luísa estava esperando uma criança dele, que tipo de vida Laura poderia imaginar para ela própria? A ideia de uma família que ele havia construído com outra deixou sua mente em desalinho. Neste momento, ela tinha certeza de que o perdão não viria. A dor que sentia não poderia se transformar em compreensão. Ela queria gritar, chorar e ao mesmo tempo correr até a praia para ver a imensidão do mar. Queria se perder no som das ondas quebrando como seu coração quebrara. E se ele tivesse se esquecido dela enquanto criava um novo futuro ao lado de Luísa? As lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela segurou, decidida a não deixar Carlos ver seu sofrimento. Em vez disso, ela se endireitou, pensando em quanto tempo havia se dedicado a se reconstruir, a se redescobrir após a traição. Carlos, você precisa entender que isso é muito mais do que uma simples traição. Você está falando da sua vida, do que pode se tornar, e eu também preciso cuidar da minha. Carlos balançou a cabeça, como se tentasse afastar a realidade. Laura, eu... Sua voz vacilava, mas ela estava cansada de escutar promessas vazias. Não me diga mais nada. Por favor. Ela fez uma pausa, buscando a força que brotava de seu interior. Eu não sou mais a sua moça. Eu sou eu mesma. E a minha vida está em construção. Eu estou apaixonada por mim mesma agora. E isso deve importar. Ela deu alguns passos em direção à saída, desejando que esse momento simplesmente dissipasse como a neblina da manhã. Mas ao abrir a porta, Carlos se aproximou, a urgência quase palpável no ar. Laura, me escuta. Não posso perder você de novo. Essa criança, Luísa, não me faça decidir entre vocês. Eu não consigo. Laura parou, o coração estilhaçando-se ao ouvir aquelas palavras. Não era uma escolha que deveria ser feita por ela, mas agora parecia que era a única opção. Ele não estava apenas falando de uma decisão entre duas mulheres, mas de um futuro, de raízes que se dividiam, de vidas que estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nem ela conseguia imaginar. E se Luísa for a escolha mais fácil, Carlos? Você tem que ser honesto consigo mesmo. O olhar dela era penetrante, cheia de dor, mas também de determinação. Ela não poderia voltar ao passado, não poderia ser uma sombra na vida dele. Carlos ficou em silêncio, a expressão de impotência se espalhando por seu rosto.
Laura deu um último olhar para ele, uma despedida silenciosa, e saiu, deixando o peso daquele momento para trás, mas com uma nova dúvida pairando em seu coração. Ela caminhou pelas ruas, sentindo o sol aquecer seu rosto, como se estivesse se livrando de algo que aprendia. A liberdade vinha com um preço doloroso, mas ao mesmo tempo havia uma esperança fervilhando em seu peito. E enquanto pensava no futuro que merecia, um pensamento assombrava. O que ela faria agora que sabia que um fragmento de Carlos viveria em outra pessoa? O que havia pela frente era desconhecido, mas uma coisa era certa: a batalha interna estava só começando. E quando ela menos esperasse, tudo poderia se tornar ainda mais complicado. Com o peso das palavras de Carlos ainda ecoando em sua mente, Laura encontrou um café que sempre fora seu refúgio, um lugar onde costumava sonhar acordada sobre o futuro. Agora, aquele ambiente familiar parecia sufocante. As mesas de madeira, o cheiro do pão fresco e o murmúrio das conversas alheias tudo lembrava momentos que foram felizes e despreocupados. Mas, hoje, tudo parecia um cenário distante e dolorido. Ela se sentou em uma mesa discreta, à janela, e permitiu que as lágrimas finalmente escorressem. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de raiva, frustração e um cansaço profundo de se sentir nesse ciclo de dor e amor não correspondido. A imagem de Carlos e Luísa, construída em fragmentos, rodopiava em sua cabeça como uma marionete sem controle. Laura respirou fundo e secou as lágrimas com a mão, determinado a não se deixar vencer. Chega, pensou. Eram tempos de reviravolta, e se havia uma lição que aprenderá, era que a vida continuava. Tudo bem sentir dor, mas não queria ser prisioneira dela. Sondando o cardápio, ela pediu um café preto e um croissant. Precisava da cafeína, da energia necessária para dar o próximo passo. Enquanto esperava, sua mente vagueava pelos possíveis novos começos. Estava em um ponto de virada, e no fundo, uma curiosidade inquietante dançava sobre o que o futuro poderia trazer. A ideia de se reencontrar com seus amigos, de deixar a cidade por um tempo, ou até mesmo de mudar de carreira surgiram como balões coloridos em sua mente, flutuando, prontos para serem pegados. Laura decidiu que iria retomar a paixão por arte que havia deixado de lado. Criar sempre a deixará feliz, e poderia ser o melhor caminho para o recomeço. Quando o garçom trouxe o pedido, ela tomou um gole do café, sentindo o gosto amargo que, de alguma forma, representava também sua nova fase, um sabor intenso que prometia despertar algo mais forte do que ela jamais imaginara. Nesse momento, um pensamento surgiu, como um raio em meio à tempestade. E se eu explorasse o que existe dentro de mim? E se eu apenas me permitisse ser quem realmente sou? Laura não tinha certeza de como fazer isso, mas sabia que precisava dar um passo à frente. Enquanto comia seu croissant, a visão da porta do café se destacava na sua mente. Cada vez que alguém entrava, seu coração pulava uma batida. Ela pensou em como a vida tinha um jeito de trazer surpresas, algumas boas, outras nem tanto. De repente, a campainha do café tocou e, ao olhar para a entrada, Laura avistou uma figura familiar. Uma amiga de infância, Helena, entrou animada, com um brilho nos olhos e um sorriso largo no rosto. A expressão dela era contagiante, e Laura não pôde deixar de sorrir também. Helena sempre trouxera leveza em momentos difíceis, e naquela hora, parecia um sinal. Laura, o que você está fazendo aqui sozinha? Perguntou Helena, puxando uma cadeira e sentando-se sem cerimônia. Você sumiu. Fiquei preocupada. As palavras de Helena caíram como bálsamo em sua alma. Havia algo ali, uma conexão que lembrava de que não estava sozinha, de que ainda havia laços para se fortalecer. Elas começaram a conversar, e Laura deixou para trás um pouco da angústia, aliviando seu coração com as risadas e as memórias compartilhadas. Entretanto, ao mesmo tempo, uma sensação estranha a envolveu. As palavras de Carlos ainda giravam em sua mente. A incerteza sobre seu futuro, as promessas não cumpridas e uma criança nascendo entre eles deixavam uma sombra na conversa. No entanto, uma parte dela sabia que não poderia se esconder da realidade por muito mais tempo. A verdade a encontraria, ela tinha certeza disso. E, no fundo, aquela inquietação tinha uma missão: prepará-la para confrontar tudo que viria. 8 horas depois, quando Laura se despediu de Helena, seu coração pulsava de uma mistura de esperança e apreensão. O que estaria por vir? A pesada revelação da traição ainda cercava, mas agora carregava um novo projeto: descobrir a força que havia dentro de si, antes de se permitir outras. Vulnerabilidades. Enquanto caminhava para casa, o telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem de Carlos. Uma parte dela queria ignorar, mas também precisava saber o que ele tinha a dizer. Aquela mensagem poderia mudar tudo mais uma vez. Ela hesitou por um momento, o dedo pairando sobre a tela.
O que poderia ocorrer dali para frente? O futuro, com suas incertezas, parecia tanto promissor quanto aterrorizante. Laura parou em meio à calçada, sentindo o frio da noite invadir seu corpo. A mensagem ainda brilhava na tela do celular, desafiando-a a tomar uma decisão. E se fosse uma simples desculpa? Ou, quem sabe, algo que ela realmente não queria ouvir? O coração palpitaria, tentando pregar peças em sua sanidade, enquanto ela respirava fundo. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo Etaich em sua mente a puxava de volta para o café e suas conversas reconfortantes com Helena. Laura baixou a cabeça, permitindo que o peso da incerteza envolvesse como um cobertor pesado. Mas, antes que pudesse vacilar mais, finalmente deslizou o dedo pela tela. Laura, precisamos conversar. Há coisas que você precisa saber. O frio que a envolvia agora parecia um pouco mais intenso. O que poderia ser tão urgente para que Carlos sentisse a necessidade de se comunicar? As lembranças dela, com ele, surgiram como sombras feitas de sorrisos, mas também de mágoas. Os momentos de felicidade agora estavam entrelaçados com uma camada de dor que crescia a cada dia. Seria possível que tudo que parecia sólido e bonito estivesse apenas à beira de um abismo? Laura rapidamente decidiu que ia até a casa de Carlos. A ideia de ficar presa em casa com seus pensamentos era paralisante, e ela precisava confrontá-lo. Olhando para o céu, agora pontilhado de estrelas, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. A conversa que teriam não seria apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que ela realmente merecia. Chegou à porta dele com a mente confusa. Bateu, e logo Carlos abriu. O semblante dele não transmitia a tranquilidade que ela esperava. Em vez disso, havia um misto de nervosismo e apreensão. Ele a convidou a entrar, e a tensão entre eles estava palpável, como um fio prestes a se romper. Laura, eu... Começou Carlos, mas ela o interrompeu, já sabendo que as palavras dele poderiam ser apenas mais uma desculpa. Foi você quem decidiu fazer tudo isso, Carlos. Eu preciso que me diga a verdade. O que está acontecendo? A determinação na voz dela surpreendeu até a si mesma. Não havia mais espaço para meias-verdades. Carlos engoliu em seco, e os olhos dele refletiam a dor que viria. Eu não queria que você soubesse assim. A vida tomou um caminho que eu nunca esperei. Luísa está grávida, e a criança é minha. As palavras caíram como uma bomba. Laura sentiu um frio na espinha e o estômago se contorcer. O tempo parecia ter parado, e toda sua história se desfez em um instante. A traição, as promessas quebradas, tudo estava ali, exposto como uma ferida aberta. Ela respirou fundo, sentindo a tempestade de emoções agitar seu interior. O desejo de chorar e o impulso de gritar se misturavam em sua mente. Mas, acima de tudo, só uma frase ecoava nas profundezas de sua alma. E agora, o que eu faço? Em um impulso, Laura saiu da casa de Carlos, fechando a porta com um estrondo que reverberou por dentro dela. As ruas pareciam mais escuras, mas também havia uma pequena centelha de clareza. Agora, a máquina de fuso da vida estava girando, e ela precisava se ajustar. Era hora de decidir quem queria ser, e porque merecia lutar. Laura pegou o celular e rapidamente começou a digitar uma mensagem para Helena. Vou precisar de você. Precisamos planejar algo. Ela podia sentir um novo norte surgindo, não só como uma reação ao que Carlos tinha revelado, mas ao que queria para si mesma. O futuro ainda estava nebuloso, mas, de alguma forma, parecia mais forte, mais real. O que o próximo passo traria? Laura ouviu o ping do celular e, em um instante, uma nova mensagem piscou na tela. Era de Helena. Onde estamos indo? Estou pronta para tudo. Com um leve sorriso, Laura respirou fundo. O caminho pode ser torto, mas ela sabia que não estava sozinha nessa jornada. Novas reviravoltas a aguardavam. O que ela descobriria a partir daquele momento? A resposta estava mais perto do que poderia imaginar. Laura passou as próximas horas em um estado de turbulência emocional, quase como se os sentimentos a preenchessem como uma tempestade prestes a desabar. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente, uma repetição incessante que a fazia sentir-se cada vez mais perdida. Ela precisava de um plano, uma forma de colocar tudo no lugar. Helena seria essencial. Assim que chegou em casa, assim que se sentou na mesa de jantar, o olhar vazio fitando o papel em branco, um novo ping no celular a interrompeu. Era Helena, perguntando onde se encontrariam. Com um rápido movimento, Laura digitou a resposta. No café, como sempre. O café tinha sido o ponto de partida de tantas conversas, tantas risadas. Era lá que Laura e Helena sempre discutiam seus sonhos, suas frustrações e as vitórias.
Agora, sentia que seria o cenário de uma batalha interna. Como ela poderia transformar sua dor em força? Ao entrar no café, o aroma de café fresco e as vozes suaves das pessoas sentadas ao redor trouxeram um conforto temporário. Mas o coração de Laura martelava no peito. Helena estava esperando, com uma expressão de preocupação em seu rosto. Assim que se viraram, a amiga já percebeu que algo estava muito errado. Laura, o que aconteceu? Helena perguntou, tomando a mão de Laura entre as suas, como se a conexão dela pudesse aquecer a frieza que envolvia a jovem. Laura hesitou, mas a necessidade de compartilhar seu fardo era maior. Contou tudo, a traição, a gravidez, a dúvida do futuro. Para cada palavra que saía de sua boca, a dor diminuía um pouco. As lágrimas finalmente escorriam livremente, e Helena olhou com a tristeza refletida nos olhos. Você não pode deixar isso te derrubar, Laura. Você é mais forte do que pensa, dizia Helena, seu tom encorajador quase um abrigo contra a tempestade. O que você quer fazer agora? Laura respirou fundo. Preciso de um plano. Não posso ficar me sentindo uma vítima. Quero ser a protagonista da minha história, e não a coadjuvante da dor dele. Helena sorriu, visivelmente aliviada. Então vamos juntas. Vamos traçar um caminho. Precisamos que você se sinta empoderada novamente. O que você acha de começar por a conversa fluiu desde aquele momento. Ideias borbulhavam enquanto Laura refletia sobre sua vida, sua carreira, suas aspirações. Era hora de olhar para o futuro e não para o passado. Juntas, traçaram os primeiros passos para que Laura recuperasse sua autoestima. Ela poderia voltar a dançar, a escrever, a buscar novas oportunidades. Mas, em meio ao entusiasmo, uma voz dentro dela questionava. E Carlos? O que fazer com o homem que a traiu de forma tão brutal? Laura e Helena estavam tão concentradas que não perceberam a silhueta conhecida que entrou no café. Carlos! A expressão dele variava entre preocupação e desespero, como se soubesse que Laura estava ali. O tempo parecia desacelerar, e o choque da visão dele cortou a atmosfera leve que elas haviam construído. Laura sentiu o sangue ferver nas veias. E agora? O que ela diria a ele? Cada passo em direção àquela mesa uma escolha entre confrontar ou ignorar. O destino a desafiava, e ela estava prestes a descobrir o que realmente queria. Helena, eu preciso ir até ele, disse Laura, com um firme tremor na voz. Helena procurou os olhos da amiga. Você tem certeza? Isso pode não ser o que você precisa agora. O olhar de Laura era determinado, mas havia uma pergunta em seu peito que não podia mais ignorar. Poderia, de fato, transformar essa dor em algo construtivo? O próximo passo estava ali, próximo, e já não havia volta. Laura sentiu seu coração acelerar ao se aproximar de Carlos. Cada passo parecia pesar mais, como se a gravidade de suas decisões a puxasse para baixo. Ele a olhou com uma mistura de expectativa e receio, como se quisesse que o mundo parasse apenas para ouvir suas palavras. Precisamos conversar, disse ele, a voz trêmula, quase sufocada. Carlos deu um passo à frente, mas Laura se manteve firme. Não queria que ele pensasse que poderia se aproximar dela como antes. Conversar? Repetiu Laura, a indignação emergindo em seu tom. Sobre o quê? Sobre a sua traição? Sobre como você me deixou desmoronando? As palavras saíram como um jato de água, rápidas e afiadas, cortando o espaço entre eles. Ela viu a expressão dele mudar. Raiva, culpa e uma pitada de desesperança. Carlos respirou fundo e tentou encontrar um jeito de organizar os pensamentos, mas Laura não lhe dava tempo. Ninguém tinha mais tempo para ele. Eu sei que errei, começou ele, mas foi interrompido. Errou? Não é só um erro, Carlos. Isso destruiu tudo o que nós éramos. O sentimento fervia dentro dela, e com isso, também crescia sua força. Laura percebeu que cada palavra impulsionava a um lugar que ela pensava ter perdido. Carlos parecia ferido, mas não se deixava bater. Eu me preocupei com você e com a situação. E ainda assim, você me traiu. A lembrança das mensagens que descobrira, a traição em si, era como uma brasa acesa em seu peito. Você acha que só porque está aqui, tudo desaparece? Um pedido de desculpas vai apagar o que você fez? O olhar de Carlos se suavizou. Eu só quero uma chance de explicar. Eu nunca quis te magoar. Você precisa entender, o que aconteceu foi um erro. Um momento de fraqueza. Laura sentiu a raiva misturar-se com tristeza, como um céu nublado prestes a desabar em lágrimas. Entender? Por que eu devo fazer isso? Você me deixou sozinha quando mais precisei. Agora,
Tudo que eu quero é me encontrar novamente. E isso não inclui você. O silêncio pairou entre eles, tão pesado que quase poderia ser cortado. Helena observava de longe, com um olhar preocupando e ao mesmo tempo admirado. Laura estava ganhando um controle que ela pensou nunca teria. Cada palavra certeira cortava as cordas invisíveis que o ligavam a Carlos. Eu só queria que você soubesse que estou aqui, que ainda me importo. A voz dele falhou, mas Laura não se deixava levar por isso. O tempo que passará se curando, reconsiderando suas prioridades, valia muito mais do que as promessas vazias dele. Carlos, isso é sobre o que eu quero agora, e não o que você deseja. Tive um tempo para pensar, e decidi que minha vida não pode girar em torno de você. Eu sou mais do que essa dor. Carlos deu um passo atrás, como se cada palavra afastasse dele. A vulnerabilidade em seu olhar a fez sentir uma pontada de empatia, mas era tarde demais. Ela não era mais a mesma. Laura, por favor, não faça isso. Mas Laura se virou. Ela havia encontrado sua voz, e não tinha mais espaço para os ecos do passado. A briga interna que havia alimentado por semanas estava finalmente esclarecida. Uma nova Laura estava em construção, e Carlos não faria parte disso. Você fez sua escolha, agora eu farei a minha. Assim que as palavras se formaram em seus lábios, ela se afastou, dirigindo-se a Helena, que aguardava com os braços abertos. Eu consegui, sussurrou, sentindo adrenalina e alívio. Helena a abraçou, e Laura sentiu que um peso havia sido retirado de suas costas. Mas, enquanto voltava a atenção para frente, surgiu uma nova sombra. Um convite inesperado, uma proposta tecida em torno de segredos que Laura nunca imaginou que seriam revelados. A interseção de seu antigo amor e um futuro que ela estava prestes a abraçar poderia desestabilizar novamente sua vida. O que será que estava por vir? Laura não conseguia afastar a sensação de estar em uma montanha-russa emocional. Enquanto se afastava de Carlos, uma mistura de alívio e ansiedade pulsava dentro dela. Helena observava com uma expressão de encorajamento, mas Laura não conseguia se livrar da sombra do que acabará de viver. As palavras de Carlos ecoavam na sua mente. Ele ainda se importava? O que isso significava para ela agora? Ela sabia que precisava focar em si mesma, mas uma parte dela também se questionava sobre o que estava por vir. O convite que havia recebido antes a inquietava. Era um chamado de sua antiga amiga, Mariana, que prometia a revelação de um segredo antigo, algo que poderia mudar tudo. Vamos tomar um café? Preciso conversar com você sobre algo importante, dissera Mariana em uma mensagem que Laura não conseguiu ignorar. Apesar da tumultuada conversa com Carlos. Enquanto caminhava em direção ao café, o aroma do local a envolveu, mas não conseguiu dissipar a tensão que a acompanhava. Helena percebeu que algo a angustiava e, puxando Laura para sentar-se na mesa do fundo, perguntou: Você está bem? A conversa com Carlos foi difícil, né? Laura suspirou, olhando pela janela enquanto as pessoas passavam, cada uma com sua própria história. Achei que estivesse pronta para isso. Mas, às vezes, o passado tem um jeito de voltar e nos pegar de surpresa. Helena assentiu, compreendendo. Mas a verdade é que você tomou uma atitude enorme. Você se valorizou. Isso é tudo o que importa agora. A motivação de Helena fez sorrir, mesmo que brevemente. Obrigada. Mas e se o que Mariana tiver a dizer mudar tudo de novo? Algo dentro de mim grita que não estou pronta para mais surpresas. E se for algo bom? Helena perguntou, tentando encontrar um ponto positivo. Seja lá o que for, você pode lidar com isso. Você está mais forte agora. Laura não tinha certeza se acreditava completamente nas palavras da amiga. O que seria essa revelação? Enquanto isso, seu coração martelava. Mariana havia sido uma amiga leal, mas também tinha o dom de trazer à tona velhas feridas. Assim que Mariana entrou, o olhar dela era intenso. Laura instantaneamente notou que havia algo diferente na maneira como ela se comportava. Ao saudar as duas, Mariana se sentou, mas seu olhar não se desviava de Laura. Obrigada por vir, começou Mariana, a voz mais baixa que o normal. Eu queria que nos encontrássemos para te falar sobre algo muito importante. Algo sobre o passado e sobre Carlos. O ar ao redor começou a ficar mais denso. Laura sentiu o coração acelerar novamente. Sobre Carlos? O que você sabe? A curiosidade e o medo se misturavam em sua voz. Eu não queria te envolver, mas quando você encontrou as mensagens dele, eu estava lá. Eu sabia e não disse nada, declarou Mariana, seu olhar carregado de culpa. Laura não conseguia processar. A traição que a ferira era mais complexa do que ela imaginava.
O que você quer dizer com isso, Mariana? Você sabia que ele me traía e não me contou? Mariana fechou os olhos por um instante, como se tentasse reunir forças. Era mais do que uma traição. Eu não posso explicar tudo agora, mas existem coisas que aconteceram antes daquela mensagem que podem mudar sua percepção, mudar tudo. Laura sentiu a bile subir pela garganta. Mudanças? Como assim? O que mais você sabe que eu não sei? Mariana respirou fundo. O olhar dela era profundo, quase angustiante. Algo que pode envolver mais do que sentimentos, e tem a ver com algo que te foi escondido. Um novo nó se formou em seu estômago. O que mais poderia ser ocultado? Como poderia Carlos estar ligado a algo que poderia desmoronar ainda mais o que havia construído? Laura sentiu que estava à beira de um precipício, prestes a descobrir segredos que poderiam transformar não só sua vida, mas também a maneira como ela via o amor e a traição. E aquela pequena luz de esperança, que tanto buscava, oscila sua intensidade. Com um nó na garganta, ela sussurrou: "O que você quer dizer?" E a resposta que estava prestes a ouvir poderia determinar seu futuro. De uma vez por todas. Laura sentiu o coração disparar enquanto o peso das palavras de Mariana pairava no ar, sufocando-a como uma névoa densa. O que mais você sabe? A tensão em sua voz era um eco de sua fragilidade, misturada com a necessidade desesperada de entender. Mariana respirou fundo, seus olhos refletindo uma tristeza profunda. Carlos não é simplesmente o homem que te traiu. E tudo o que aconteceu não foi por acaso. Existe um passado que você não conhece, algo que se interligou com a traição e as decisões dele. Laura forçou-se a respirar, cada palavra provocando um furacão de emoções. O que isso tem a ver comigo? Questionou, inquieta. Mariana hesitou, como se as próximas palavras fossem uma bomba. Ele não te contou, mas suas famílias, elas têm uma história. Vínculos que vão além de uma simples amizade. E é isso que está prestes a mudar tudo. A declaração caiu como uma pedra no chão. Laura ficou paralisada, o mundo ao seu redor começando a girar como um carrossel descontrolado. Como assim? Que tipo de história? O ar parecia rarefeito, e sua respiração se tornava superficial, tentando captar a realidade turbulenta diante de si. Mariana hesitou, depois continuou. Quando suas mães eram mais jovens, havia uma conexão entre elas, por suas lutas e conquistas. E, de alguma forma, isso se conecta com você e Carlos. Laura fechou os olhos, tentando processar as informações, a mente resistente a conectar os pontos. Seu passado amado, as lembranças da avó e da mãe, tudo que ela havia construído agora parecia estar em um terreno instável. Isso não pode ser verdade. Como você pode ter certeza? Por que você não me disse antes? A incredulidade a levava para a defensiva. Porque não era o meu lugar. Mas agora você precisa saber. Luísa, a voz de Mariana vacilou, o medo deixando sua expressão um pouco mais pálida. Ela tem ligação com o que aconteceu entre nossas famílias, e Carlos não queria te contar para te proteger. Mas a verdade precisa vir à tona. Um turbilhão de emoções dominou Laura: raiva, confusão, uma tristeza profunda ao perceber que mais traumas estavam sendo revelados em sua vida. Então, tudo isso é um emaranhado de mentiras e encobrimentos? Que tipo de homem ele realmente é? Laura, eu sei que isso é muito. Mas talvez ele tenha seu próprio fardo para carregar. Não quero justificar suas ações, mas o amor e a traição estão entrelaçados na história das nossas famílias. Mariana agora havia assumido um tom para encorajar, tentando mostrar a Laura uma forma de compreender a complexidade. Que Mariana disse começou a fazer sentido aos poucos. Cada joia que havia criado, cada lágrima derramada, tudo sempre girava na busca por sua própria identidade. A dor tinha que servir para algo. E agora, o que eu faço? O que isso significa para mim? O desespero brotava em sua voz enquanto o futuro continuava envolto em incertezas. No fim, você precisa decidir o que quer. Não se trata de Carlos ou Luísa, mas de você. O poder está em suas mãos. E eu estarei ao seu lado em cada passo desse caminho. Mariana disse, e pela primeira vez, Laura sentiu uma centelha de esperançar nessa avalanche de sentimentos. Laura sorriu, um sorriso que tinha mais força e liberdade do que qualquer outro que usara antes. Então, é isso. Começar pelo que eu sou e quero para mim. Sem sombras do passado. E com isso, um novo plano começava a tomar forma. Laura percebeu que, mesmo com os segredos pesando em sua volta, sua essência era mais forte do que as mentiras. Ela não seria definida pelas traições ou pela história de Carlos.
Pelo contrário, agora se sentia empoderada, capaz de moldar seu próprio destino. A reunião com Mariana foi apenas a ignição. Laura sabia que havia desafios pela frente, mas tinha ao seu lado as pessoas que realmente importavam. O olhar decidido de Helena, o suporte dos amigos e agora essa revelação sobre o passado começava a se transformar em aprendizagem e não em fardo. E assim como suas joias, Laura começou a desenhar o futuro que merecia um futuro onde a verdade se tornava a base, não a dor. Com um sorriso renovado, ela se despediu de Mariana, sentindo-se mais leve, como se um peso de 1000 quilos tivesse sido removido de suas costas. Era hora de criar, de buscar novos horizontes e talvez, quem sabe, um novo amor. E, acima de tudo, ela estava finalmente pronta para se enxergar além da dor e se permitir florescer. Despertada para a vida, com coragem pulsando em cada batida do coração, Laura estava prestes a descobrir que o amor, mesmo em formas inesperadas, poderia renascer das cinzas. E assim, sob a luz do novo amanhecer, Laura sorriu para o futuro. Com um último olhar para o café, ela decidiu que escreveria sua própria história. E, nessa trama, ela seria não o eco de um passado sombrio, mas a resiliência que reina na força feminina. Agora, tudo estava a seu alcance. Agora era hora de brilhar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas mensagens de superação. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante e o que você achou do novo caminho de Laura. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Esse é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada emocional.